Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quinta-feira, dois assuntos aqui para tratar com vocês. Vamos falar sobre um conselheiro do Santos que está sendo acusado de utilizar as categorias de base do Santos para beneficiar seus filhos. E também falaremos sobre o dilema Zé Ivaldo: comprar ou não comprar? Vale a pena adquirir o defensor que está emprestado ao Peixe junto ao Cruzeiro? Vamos falar disso e muito mais a partir de agora. Peço para que você se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui. Rumo aos 15 mil inscritos. O canal está crescendo, mas deu uma diminuída na velocidade. Já tivemos recentemente uma esticada, né? Um número grande de inscritos. Já estamos há alguns dias, infelizmente, crescendo 3, 4 inscritos por dia. É melhor crescer do que perder inscrito. Mas eu peço a sua força para que a gente possa continuar crescendo. A fase do Santos é ruim, eu sei, isso derruba a audiência de muitos canais, mas compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like, ajude esse canal a continuar crescendo, até porque quando nós chegarmos a 15 mil inscritos, você pode ganhar uma camisa oficial do Santos que eu irei sortear, tá bom? Não esqueça também do seu hype, etc, etc, etc. Sem perda de tempo, gente, já vou compartilhar aqui na tela para vocês a reportagem do Globo Esporte que trata dessa denúncia que eu reputo grave. Reportagem de Ana Canhedo e José Edgar de Matos. Olha o título. Dirigente do Santos é acusado de beneficiar filhos na base e cria pressão na gestão Marcelo Teixeira. Conselheiros protocolam pedido de expulsão de Daniel Alves, membro do CG do clube, que agora terá de prestar esclarecimentos para evitar abertura de processo. O Santos vive uma crise política nos bastidores. Nesta quarta, ontem, esse vídeo está sendo gravado na quinta, um grupo de conselheiros protocolou 2 abaixo-assinados na mesa do Conselho Deliberativo para cobrar a expulsão de Daniel Alves do quadro associativo do clube. Ele é membro do comitê de gestão do presidente Marcelo Teixeira. Os 2 documentos, que reúnem cerca de 70 assinaturas de conselheiros e a entrega deles ao presidente do órgão, Fernando Acauí, geram discordâncias entre apoiadores da gestão, o que cria uma pressão sobre Marcelo Teixeira. Os principais pontos citados são o conflito de interesses envolvendo os filhos do dirigente e a postura de Daniel na desistência da contratação de um jogador das categorias de base. Esse aqui é o grande Daniel Alves. Quem defende Daniel Alves dentro da gestão se incomoda com o fogo amigo e acredita que as acusações não vão dar em nada por serem exageradas. Há uma avaliação do grupo de que a ação contra o dirigente e os seus filhos são fruto da disputa de força nos bastidores da política santista. Quem o acusa, porém, vê as ações prejudicando os interesses do alvinegro, que devem estar acima de questões pessoais. O presidente, Marcelo Teixeira, recebeu pressão nas últimas semanas para se afastar do dirigente, mas mantém uma postura cautelosa sobre o caso e, antes de tomar qualquer atitude, deve esperar a avaliação da Comissão de Inquérito e Sindicância do Santos. Daniel continua com trânsito normal no clube, frequentando não só os jogos e o dia a dia dos treinamentos de profissional e base, mas também o vestiário da Vila Belmiro e também o camarote presidencial. Aquela festa danada, né? E aqui vamos às acusações. A primeira mobilização dos conselheiros acusa Daniel de benefícios aos seus 2 filhos nas categorias de base do Santos. O relatório diz que, sem a influência do pai, eles não teriam condições técnicas de permanecer no clube. Há o relato de que um dos filhos de Daniel teria participado de um treino com o time profissional sob o comando de Kleber Xavier neste ano, sem estar na lista para tal. A defesa de Daniel Alves, porém, se apega a relatórios técnicos recentes. A reportagem do GE teve acesso a e-mails com a aprovação dos garotos nos testes, além de avaliações específicas, com assinatura de responsáveis pela base e do ex-treinador do Sub-20, Maurício Copertino. Conselheiros também acusam Daniel Alves de mentir em plenário em relação ao registro de um dos garotos no clube. O membro do conselho gestor afirmou que o jogador tinha vínculo com o Santos, mas o documento acusatório diz que a inscrição veio após a reunião. Isso aqui, em sendo verdade, é bastante grave. O encontro ocorreu em 2 de setembro e o jovem assinou contrato de formação com o Peixe em 27 de agosto. O registro no BID da CBF veio no dia 4. O outro documento usado na acusação a Alves corresponde ao tratamento contra um atleta avaliado e aprovado pelo Santos.
Segundo o relatório, a contratação do jogador que viria do Vasco e chegou a se mudar para a Baixada acabou vetada por ele de maneira arbitrária. A reportagem do GE procurou Daniel Alves, que enviou a seguinte nota: absolutamente todas as alegações que constam nos requerimentos e na matéria foram derrubadas com provas documentais encaminhadas à reportagem, tais como relatórios de avaliação técnica que provam que os protocolos de avaliação das divisões de base do Santos foram seguidos criteriosamente, como acontece com qualquer atleta. Contrato do jogador e ata da reunião do conselho, que provam que não é verdadeira a alegação de que o atleta estava no clube sem contrato e de que houve mentira. O atleta tinha contrato assinado em 27 de agosto e, portanto, estava regularizado no clube na data da reunião, 2 de setembro. Quanto ao goleiro, trata-se apenas de um ato administrativo, como dezenas que ocorrem em um clube diariamente. Um jogador foi oferecido, avaliado e não foi aprovado pelo CG. Lamento que em um momento difícil da temporada, no qual todos devem estar juntos e unidos pelo Santos, tenhamos de nos deparar com tentativa rasa de tumultuar o ambiente. A partir do requerimento recebido, a mesa do Conselho encaminha os processos para a CIS, órgão responsável por apurar os fatos, ouvir a defesa do acusado e emitir um parecer. Com a conclusão do CIS, da CIS, né, porque é a comissão, alô Globo Esporte, tem que corrigir aqui, um relatório é encaminhado para o Conselho Deliberativo se aceita ou não o parecer pelo afastamento de Daniel Alves, não só do Conselho Deliberativo, mas também do quadro associativo. Fim da reportagem. Vem aqui para mim. Bom, acho que o pano de fundo aqui todos nós sabemos, não está dito na matéria, mas a gente sabe, a eleição do Santos já começou. Ano que vem tem a eleição do Marcelo Teixeira, né? A eleição do Santos, melhor dizendo. O Marcelo Teixeira deve concorrer à reeleição e esse tipo de coisa já mostra que a política do Santos ela nunca dorme. Ela está sempre efervescendo. Em efervescência, melhor dizendo. Quanto ao mérito das acusações, vocês viram aí o parecer da defesa do Daniel Alves. As acusações são graves, né? A gente precisa também aqui dizer que ele precisa ter todo o direito à defesa, ao direito ao contraditório, acesso irrestrito às provas, para que ele possa se defender. Dizer também que não é exclusividade do Santos esse tipo de acusação, no momento em que o Pelé, ó, meu cachorrinho Pelé, acaba de aparecer aqui para dar um oi para a galera, né, Pelézão? Galera gosta de você aqui no canal. A gente já ouviu diversos clubes sendo alvos de matérias como essa, de dirigente que usa as estruturas do clube para ou se beneficiar ou beneficiar os seus. Não estou acusando o Daniel Alves de fazê-lo. Aliás, os conselheiros, né, o ônus da prova fica sempre para quem acusa. Então, eu só devo dizer a vocês, meus amigos, que eu lamento isso. Eu também, para não dizer que eu estou saindo em defesa do cara, que nem o conheço, também não tenho vontade nenhuma de conhecer, para não dizer que eu estou saindo em defesa do cara, eu acho que também essa história de, num momento conturbado, esse tipo de coisa para tumultuar o ambiente. Ninguém está tumultuando nada. A imprensa, quando divulga isso, não está tumultuando nada. Eu estou repercutindo esse assunto, não estou tumultuando nada. É dever da imprensa noticiar as coisas. Então não tem essa de tumultuar o ambiente, né? Os torcedores, muitas das vezes, eles culpam o mensageiro. Eu sempre uso esse exemplo aqui no nosso canal. É como aquela pessoa que pega o termômetro, põe embaixo do braço. Apita, tô com febre. Ao invés de tomar remédio, o que a pessoa faz? Joga o termômetro fora. Isso é culpar o mensageiro. Não tem que tacar pedra na imprensa, na Ana Canhedo, no José Edgar de Matos, em mim, André, por estar falando disso. O que deve ser feito é apurar os fatos. Até porque, eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo, se ficar comprovado que o cara está usando a estrutura do Santos para beneficiar o seu filho, foi dito aí na acusação que se o moleque não fosse filho de quem é, ele não tem condição técnica de estar no Santos. Você acha isso razoável, se isso for verdade? Também estão acusando o Daniel Alves de ter vetado um goleiro que viria do Rio de Janeiro para o Santos de forma inexplicável. E se o cara for bom? Pode ser que seja um goleiro mão de pau, bracinho de jacaré, mas e se for bom? Vetou por quê? Né? Então, eu acho que as coisas precisam ser apuradas. Ele tem que se defender, mas as coisas têm que ser apuradas.
Porque se ficar comprovado que tem gente dentro do Santos utilizando as estruturas das categorias de base, que estão cada vez mais sucateadas, o Santos, que já teve a principal base do país, agora virou uma base sucateada, saber que podem existir pessoas usando a base para beneficiar seu filho, tirando espaço de jogadores potencialmente melhores, isso é um escândalo, isso é um escárnio e a gente não pode concordar com isso. Independentemente se você vota no Marcelo Teixeira, se você odeia o Marcelo Teixeira, todos nós amamos o Santos. E pessoas que amam o Santos não podem achar que isso é razoável. Então, por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui para o nosso canal, porque é uma denúncia grave. O Daniel Alves rejeita todas as acusações, a gente leu aqui a nota que ele enviou para o Globo Esporte, mas o caso precisa ser apurado com celeridade, com seriedade acima de tudo, porque o Santos, que já virou a casa da mãe Joana, não pode virar coisa ainda pior, se é que vocês me entendem. Beleza? E para fechar esse vídeo, acabei me estendendo um pouco nesse assunto, mas é um assunto grave que demanda atenção. Repercutir com vocês, meus amigos, a informação do Lucas Mussetti acerca do Zé Ivaldo. Zagueiro que o Santos contratou por empréstimo do Cruzeiro até o final do ano, e o contrato prevê obrigação de compra se o Zé Ivaldo atuar em 60% das partidas do Santos no ano. Restam 4 jogos para que o Zé Ivaldo alcance essa meta e o Santos seja obrigado a comprá-lo por US$1 milhão, que na conversão atual dá cerca de 6 milhões de reais. Juan Pablo Vojvoda gostaria de contar com o Zé Ivaldo. Não é por acaso que ele chegou a ser relacionado depois de um período afastado ali na época do Kleber Xavier. Mas, recentemente, segundo o Lucas Mussetti, o Zé Ivaldo voltou a perder espaço porque o João Basso ganhou espaço nos treinamentos. O João Basso procurou o Vojvoda para perguntar: professor, por que o senhor não está me levando para os jogos? O que está acontecendo? O Vojvoda explicou para o João Basso os motivos. O Basso, segundo o Mussetti, e é uma pessoa de absoluta credibilidade, começou a se dedicar ainda mais nos treinos, melhorou o seu desempenho, ganhou pontos com o Vojvoda e passou o Zé Ivaldo na fila. Então hoje o Santos tem o Luan, os gringos Adonis e Alexis, e tem o João Basso como quarta opção. O Zé Ivaldo ficou de fora, junto do Luizão, que ninguém nunca mais ouviu falar. Então o Zé Ivaldo não deve mais vestir a camisa do Santos, a não ser que seja uma situação de absoluta necessidade. Por exemplo, 2 zagueiros se ficam suspensos, um se machuca, não tem quem escalar, o Zé Ivaldo na lista está à frente do Luizão, que está absolutamente defenestrado. Então, a menos que haja uma urgência, uma emergência, uma situação de absoluta necessidade, o Zé Ivaldo não veste mais a camisa do Santos e não será comprado, por ser um jogador inconstante, que num jogo é besta e no jogo é bestial. Num jogo ele vai bem, no outro jogo ele coloca o Santos no mato. E por ser um jogador irregular, até fora das 4 linhas, o Santos não pretende comprá-lo. Quanto a isso, eu acho que é uma avaliação técnica razoável. Eu até concordo que pelo preço daria para cogitar o investimento, mas o Zé Ivaldo, de fato, talvez tenha feito mais partidas ruins do que boas com a camisa do Santos. Fez partidas boas, é verdade, não nego isso. Teve jogos muito bons do Zé Ivaldo, mas tem, por exemplo, o que ele fez contra o Atlético Mineiro, só para citar um exemplo, em que ele é expulso e joga o Santos no mato. Aquele jogo contra o Mirassol, em que ele tentou dar um carrinho de cabeça, um carrinho rasteiro de cabeça, coisa que eu nunca vi na minha vida. Mas então, para fechar esse vídeo, em linhas gerais, o Santos já precisa pensar em contratar 2 zagueiros de novo. Acabou de contratar 2, o Alexis e o Adonis. Mas o Luizão está defenestrado, o Zé Ivaldo não será comprado, eu não confio no Basso. O Santos é, portanto, um time profissional que briga para ficar na primeira divisão e tem 3 zagueiros à disposição. O Luan, o Adonis e o Alexis, porque eu não confio no Basso. Então precisa de pelo menos 2, já pensando em 2026. E tomara que em 2026 o Santos esteja na primeira divisão. Beleza, gente? Esse é o vídeo desta quinta-feira. Quero saber sua opinião. O que você acha do caso do dirigente Daniel Alves e o que você faria se tivesse a caneta na mão em relação ao Zé Ivaldo? Compraria ou daria um até logo? Comente, quero saber sua opinião. Se inscreva se for novo por aqui, ative o sininho, deixe o seu like,
hype o vídeo, considere se tornar membro do nosso canal. Clique no botão Seja Membro, consulte valores e condições. Amanhã a gente volta com um vídeo especial para entrar no clima de Santos e Botafogo, que se enfrentam domingo, 4 horas da tarde, no Newton Santos. Um abraço para você, muito obrigado pela audiência, fique com Deus, se cuide e até mais.